Deixa eu trazer aqui o Tito aqui, porque o Tito ontem participou da entrevista. Tito, eu queria que você trouxesse pra gente aqui o que foi falado ontem, porque a gente não teve acesso, né, a essa entrevista aí com os torcedores. A gente sabe que o torcedor, quando ele participa, né, desse tipo de reunião, ele consegue tirar mais, porque ele é mais sincero, né? Porque eu falo mais sincero da gente, porque a imprensa hoje está bem água com açúcar, né? Tá umas perguntinhas que dá preguiça de ver entrevista coletiva hoje por conta do nível das perguntas. Então eu queria que o Patrick falasse aqui agora, porque a torcida ela não tem esse filtro, né? Pergunta mesmo, eu queria saber quais foram as respostas mais importantes dadas aí pelo Atlético ontem. Tá, eu vou te agradecer por esse espaço e eu vou falar que já te adiantar que eu vou alongar um pouquinho, tá? O Atlético está sendo simplesmente tomado por algumas pessoas. Na mão grande, vai ser tomado. Ah, mas Patrick, mas as pessoas investiram dinheiro. Tá, cara, vai retornar para elas, de alguma forma. Não tem a menor transparência. Eu conversando com o Bruno Musi ontem, eu falei, por que não tem os registros? Vocês acabaram de vender um shopping, cadê o dinheiro desse shopping? Você está falando que o orçamento de 600 milhões que vai entrar, porque é o seguinte, o que eles falaram? O investimento da SAF vai ser 913 milhões. E aí toda hora tinha um rapaz lá dentro que falava só, deixamos claro que esse é o maior investimento feito numa SAF no Brasil. Eu só olhava para a cara e pensava só, então é uma coisa pior do que eu pensei, porque se é o maior investimento que é feito na SAF, ainda não vai pagar todas as dívidas. Então, assim, são 913 milhões, do qual 313 milhões é perdão de dívida dos meninos. O que é perdão de dívida dos meninos, Patrick? Eles já tinham injetado 313 lá atrás, não vão deixar de cobrar. Então, esse dinheiro entra como um ativo. Então, essa dívida some. Beleza? Acaba com essa dívida. Beleza. E isso aí eu até aceito, ok? Eu até aceito. Cara, vocês estão me devendo aí, vocês não vão fazer a SAF? Deixa eu entrar como sócio, eu deixo cobrar. Eu acho que isso é uma negociação ok. Tá? Eu não ligo para isso. Aí eles vão entrar com mais 100 milhões cada um, os 4Rs, estão procurando mais um grupo para entrar com 200 milhões, do qual esses que vão entrar com 200 milhões não vão ter voz ativa. Quem vai continuar comandando o Atlético é o colegiado, tal dos 4Rs. Dito isso, eu perguntei para o Bruno Musi, falei com ele, falei assim, onde tem documentado o que você está falando, que vai ser 600 milhões. Então eu já expliquei aqui, vai ser 600 milhões, e esses 600 milhões, gente, é como se fosse um Pix na hora. Fez a SAF, assinou, entra 600 milhões no caixa da SAF, que é a Galo Hold, que vai administrar os 75% do Atlético. Beleza? A Galo Hold fica com o estádio, fica com... Se eu tiver errado, você me corrige, tá, Juninho? 75% de tudo. E fica com o estádio, na prática fica com o estádio e fica com o centro de treinamento. A associação, que é o Atlético em si, é a marca da Atlética dela. A Galo Hold tem uma licença para usar essa marca. É a Vila Olímpica, o Labareda e o tal de um casarão, né? E acho que a sede também. Isso. Então, né, pois é. Então, o que acontece? Se amanhã a SAF quebrar e eles resolverem acabar com a SAF e tudo, o Atlético volta ao que ele era nos anos 80, que ele tinha Labareda, Vila Olímpica e nem centro de treinamento tinha. Treinava lá no coisa. Só que o Atlético já não tem mais o shopping e já não tem mais o quê? Já não tem mais o shopping, que é aquela área do shopping. Quem não sabe, gente, o shopping era o primeiro estádio do Atlético. Já teve um estádio ali, tá? Que ele era um estádio. E aí depois eles pegaram aquele terreno e transformaram em shopping. Então o Atlético volta aos anos 80, só que sem shopping ainda. Sem a área do shopping. O shopping foi construído em 1997. Quando eu ainda jogava no futebol do Salão do Galo, que era o futebol do Salão do Galo, era ali onde é a loja do Galo hoje. Aquele espaço da loja do Galo ali no Lutz, era a quadra de futsal nossa. Então, o que acontece? 600 milhões vão entrar. Patrick, nossa, 600 milhões, estamos salvos. Não vai pagar a dívida, não. Não vai pegar 600 milhões e falar assim, ó, quem que eu tô devendo aqui pum, pagou, acabou a dívida. Nós vamos viver agora do que entra e do que temos. Não. Tita, é até importante falar isso, porque com 600 milhões o Galo conseguiria quitar, tá? Pelo menos a dívida onerosa. O Atlético zeraria. Não vai fazer isso, tá? Não vai fazer isso. E a única coisa que me gerou estranheza, eu falei, peraí, se é a dívida que onera o time,
por que o Atlético não vai pegar esse dinheiro e zerar essa dívida? E Eles não vai vão acontecer. bater 30%, 40% da dívida com o banco. Quando fala onerosa, a gente entende que é banco. Ou eu estou errado, Juninho? Né? Não, dívida onerosa, independente de ser banco, é a dívida que onera, é a dívida de juros altos. Ah, aquela tá, que tá com juros altos. É. O banco já está incluso nessa, a gente já Mas sabe. é porque o banco, na maioria das vezes, é essa. Geralmente é o banco que coloca esse tipo de dívida, mas não é só com o banco, não. Por exemplo, a dívida com o André Cury também era uma dívida onerosa, porque estava crescendo de forma exponencial. Pois é, então entendam, as pessoas que estão aí, não vai ser abatida a dívida do Atlético. Lembrando que, quando foi feito lá atrás, a proposição de se o Atlético virar uma SAF, era o quê? O que era para fazer a SAF? Para poder tirar todas as dívidas do Galo, acabar com todas as dívidas do Galo, entendeu? E manda um beijo pro seu vovó. Manda um beijo pra ela. O Brasil inteiro tá te vendo, velho. O mundo inteiro tá te vendo. Pois é. A câmera lá. É a mãe da Tati? É. É a mãe da Tati? Sua avó. Ela invade o estúdio. Saudade da Tati. Gosto da Tati pra caramba, velho. Tem lembranças de infância com sua mãe. Sua mãe, nossa, não carinho comigo. Então acontece. O Galo, a SAF era para vender, era para poder sanar todas as dívidas do Atlético, porque era o único caminho. Era único, não, até hoje eles repetem isso como se fosse um mantra. Lembrando que a SAF é o único jeito do Atlético sair das dívidas. Lembrando que o Sérgio Coelho, há pouco tempo atrás, falou que a SAF não seria nem para pagar a dívida, que o Atlético daria conta de pagar suas contas, que a SAF seria para entrar com mais dinheiro de investimento do Atlético. Né? Teve isso também. Né? Mas aí também teve 4 Hulk, teve um monte de coisa que a gente também já começa a botar em xeque a credibilidade desse pessoal. Mas o que me chocou foi que eu virei pro Bruno Musi, eu sentado assim na frente dele, assim, igual eu tô aqui para esse computador. Falei, seu Bruno, cadê Você tá falando que esses 200 vai ser... Então, eu tô entendendo aqui que seria 200 milhões para 24, 200 milhões para 25, 200 milhões para 26. E o dinheiro do shopping? Não tá caindo todo mês? Não. Nós já adiantamos todo o dinheiro do shopping. Uma outra pergunta boa que você está respondendo aqui agora, porque a gente tinha a consciência que o valor que foi vendido para Multiplan tinha sido antecipado. Agora, esse para Pedra Negra agora também, a gente não tinha essa informação. Então foi antecipado tudo já. Diz que adiantou tudo. É o que ele me falou. Nós já adiantamos todo o dinheiro do shopping. Para quem não sabe, gente, o que é adiantar aí, lógico que a maioria do pessoal sabe, mas às vezes tem uma pessoa que não sabe, tenta comunicar com todo mundo, né? Quando você adianta um dinheiro, você deixa de ganhar também, tá? Se você tem 150 milhões para receber e está parcelado e você adianta, você vai pegar esse dinheiro no mercado, a pessoa vai te cobrar uma taxa para te dar esse dinheiro à vista. A gente vai descontar para te dar o dinheiro à vista. Para te dar o dinheiro à vista. Então você não vai receber 150, você vai receber, vamos colocar lá uns 140, vamos colocar assim, para ficar baixo, né? Desconta bem mais. Pois Geralmente, esse tipo de processo, eles descontam de 5% a 10%. Além do valor que já seria descontado pela própria desvalorização da moeda. Justamente. Então, assim, e aí, qual que foi a pergunta que eu fiz para ele? Eu falei, tá, mas esse dinheiro foi para onde? Aí ele, foi para pagar a dívida. Eu falei, aí é que tá o problema. Qual dívida? Onde está escrito que vocês pegaram o dinheiro do shopping do Atlético, um shopping que eu vi construir, e pagou uma dívida? Que dívida? Que dívida que é essa? Dívida com quem? Eu quero saber que dívida que é essa. Eu quero saber por que essa dívida foi adquirida. Eu quero saber o perfil dessa dívida. Porque tem isso também. Tem perfil de juros para cada dívida que você pega. Você está entendendo? Igual a dívida externa no Brasil hoje, ela é um perfil. O problema dela não é o tamanho dela. O problema dela é o perfil dela. É que ela onera muito rápido. Você está entendendo? Por isso que tem uma briga aí hoje para ter auditoria da dívida pública. E tem que ser feito mesmo.
que foi feito em outros países, você acabou reduzindo a dívida pública do país em 60%, em alguns lugares aí. Você entendeu? Mas aí é outra coisa. Então, assim, aí eu perguntei para ele, porque eu falei com ele o seguinte, falei, olha, vocês estão vendendo, vocês acham que vocês podem comprar, né? Vocês estão vendendo o Atlético. E aí eu vou falar do jeito que eu falei com vocês, vocês estão vendendo o meu clube. E o meu clube é o maior clube do mundo. O Atlético não tem valor estimável. Aí muita gente vai olhar e falar assim, mas você está sendo romântico caralho. Sabe por quê? Na hora que essa porra quebrar, vai sobrar a torcida do Atlético e o Atlético. Vai ver o Santa Cruz, que tá na 4ª divisão lá, mete ingresso mais caro do que o Náutico. Que tá uma divisão acima ou na B, não sei. Você tá entendendo? Mete ingresso mais caro do que o Sport e enche o estádio. Por quê? Por que a torcida do Atlético gosta do Santa Cruz? Porque é torcida de povão. Então, o Atlético é o patrimônio. Eu falei isso na cara do Bruno. Eu falei, o Atlético eu falei isso, os 4 reais não estão salvando o Atlético. Esse papo que vocês estão falando de que o Atlético é a única saída é a SAF, isso para mim não serve. Porque isso nunca houve um debate com a torcida sobre isso. O Rafael Menin, há meses atrás, falou que a SAF só sairia se a torcida do Atlético entendesse que isso era bom para ele. Alguém aqui foi convidado a participar de algum debate para saber se a SAF é boa para o Atlético ou não? Tem alguma documentação exposta na internet mostrando por que o Atlético adquiriu tal dívida, por que o Atlético está endividado, mostrando os porquês que o Atlético tem que virar SAF? Eu não recebi. Você recebeu, Juninho? Faltou transparência. Na verdade, aí não vou nem culpar o Atlético, não. Acho que no futebol brasileiro em geral ainda falta essa transparência que você está cobrando, que é justa. Custa informar. Quando eu falo consumidor, porque o torcedor hoje é quem mantém o Atlético. É o torcedor. E é a torcida mais engajada do Brasil, é a que compra mais camisa, é a que proporcionalmente mais enche estádio, enfim. Não tem o que discutir. Nós ficamos 50 anos sem título e a torcida do Atlético crescendo. 50 anos sem título. Não é que eu quero virar um time sem título o resto da vida, não. Foi muito bom 2021. Mas a custa de quê? Porque eu não tenho noção do que está sendo feito no Atlético. E quando eu virei pro Bruno Mussi, falei assim, sabe o que ele falou comigo? Eu não acho que realmente a gente tem que ser mais transparente mesmo. Cara, mas assim, isso no meio empresarial, para um cara que é do ramo, é inadmissível. Eu quase que eu virei para ele e falei assim, você acha que você tem que ser mais transparente? Falei, Bruno, eu trabalho com auditoria de empresa também, no ramo de TI. Empresa que vale muito menos 20 milhões de reais, tem que passar auditoria, tem que passar todo mês balancete, não é trimestral não, é mensal do que está sendo feito na empresa e reunião com o investidor. Vocês estão falando do Atlético, maior time da América. Não tem outro time igual ao Atlético. Eu falo e reafirmo. Não é porque eu sou atleticano, não. O Atlético tem o maior patrimônio da América. É a melhor torcida que existe nesse país, é a torcida Atlético. A torcida que entra em campo, ela não para de cantar do início até o fim do jogo. Ninguém, não tem nada que compra isso. Isso é a história do Atlético. A história do Atlético formou essa torcida. E a história é uma coisa única, é uma coisa incomum. Ninguém copia a história do outro. Ninguém pega a história do outro e cola. Não se compra isso com dinheiro. Nós estamos falando do maior clube da América. Quem é Boca Juniors é a torcidinha dele perto da gente. A gente entra naquela porra lá e rebenta aquilo tudo também se precisar. Entendeu? O Atlético tem o maior patrimônio da América. Está sendo vendido sem o mínimo de transparência. Não tem papel escrito. Eu quero papel escrito. Cadê o dinheiro do shopping? Pagou dívida. Que dívida, meu irmão? Pagou dívida onde? Eu quero saber que dívida que é essa. Quem ajudou a construir aquele shopping foi a gente. Quem tirou a Atlético do buraco foi a torcida. Quem tirou a Atlético do buraco foi o Júnior.
Sabe? Foi a base do Atlético, o Júnior que subiu, e no outro ano tirou o Atlético da segunda divisão, com a torcida que terminou o último jogo aplaudindo. O Atlético é isso. O Atlético são aquelas pessoas que colocaram a foto da pessoa lá que já tinha morrido e não pôde ver o título do Atlético graças a essa infeliz, essa CBF. Essas histórias são o Atlético. O valor do Atlético é esse. Isso é uma coisa que você leva anos para construir e você vai levar anos para destruir. A história do Atlético é linda, ela é maravilhosa. A torcida que foi esculpida no sofrimento, a torcida que foi injustiçada, um time que foi roubado. Sou eu que falo, não. O cara da ESPN, quando o Atlético ganhou a Libertadores da América, falou, até que enfim se fez justiça. O time mais roubado da história do futebol mundial leva um título merecido do seu tamanho. Sabe, eu tô simplesmente embasbacado como que esses caras vão simplesmente passar essa SAF sem mostrar um documento que Galo Business Day, nada do que tá ali também, entendeu? Não tem um documento mostrando por que nós estamos, o Atlético vai se transformar em SAF. Eles têm que justificar isso para a torcida. Eles têm que explicar isso. E aí o cara vem falar comigo que eles vão pegar 600 milhões para manter um time alto, manter um time com investimento alto, é para manter o torcedor na rédea, achando que vai ter título, achando que vai ter... Agora, quem me garante que uma diretoria igual a essa, que está mantendo Vargas com um contrato de 3 anos, sendo que qualquer um que estuda um pouquinho de futebol na face da terra, sabia que o Vargas não tinha que ter renovado o contrato com ele. Vargas é um cara que joga de 3 em 4 meses. Primeiro ele jogou para renovar contrato, depois ele jogou para ir para a seleção do Chile. Vargas não é jogador de futebol. Vai saber que o Atlético não sabia desse monte de saída que ele dá fora para tomar as biritas dele, não sei o quê. Como que não sabe disso? Se não sabe é porque é incompetente. Você entendeu? Como é que você renova 3 anos com Vargas, velho? Pelo amor de Deus, como é que contrata o Saraiva com o Vitinho no banco? Essa aí também é difícil. O menino da base, tá ali pronto para jogar, enfia esse menino em campo lá e fala, ô meu filho, tô te dando 30 jogos pra você errar o que você quiser. Mas eu tô nervoso, vai queimar o jogador, vai queimar o jogador. Não vai queimar não. O ponto X é que ele teve uma única oportunidade, e ele foi bem na oportunidade que ele teve, mostrou personalidade. Todos eles estão bem, ô Juninho. Todos eles. Olha o Alisson no último jogo. Você tá entendendo? Aí você quer fazer acreditar que essa diretoria vai pegar 600 milhões e vai administrar bem. Uma diretoria que fechou um contrato de 30 com uma multa de 30 milhões com o Cudê. Quem quer Cudê? Quem jogou bola onde, jogador? Você é quem para ter multa de 30 milhões? Sabe, não tem que ter som com a cabeça. Sabe? Aí você pega 600 milhões e botar na mão desse pessoal. E não vai pagar a dívida. Isso aí vai ser para administrar o Atlético. Vai quebrar. Teve até um torcedor que questionou aqui no chat e falou o seguinte, que foi até um questionamento que eu fiz, tá, gente? Para uma pessoa do Atlético, falei, olha, pode ser estratégia, né, para vocês, para quem está devendo não querer dar desconto e tudo mais, mas o que me gera estranheza de toda essa situação, que sim, pode ser uma estratégia, o Atlético não está falando que vai pagar a dívida porque, né, vai tentar uma negociação melhor. Agora, o discurso anterior era que o Atlético ia pagar. A diretoria falou, nós vamos vender a SAF, nós vamos quitar toda a dívida, inclusive a não onerosa. Essa foi a promessa. Nós vamos quitar toda a dívida, inclusive a não onerosa. Vai zerar a dívida. E hoje, a informação que chegou para mim, que eu trouxe para vocês, é que nem a onerosa o Galo vai pagar. Será que é uma estratégia? Ou será que de fato não vão pagar? E vou falar mais. Uma coisa que o Tita está falando aqui, e eu não sei o que vocês pensam sobre isso, vou até passar um pouquinho para o Douglas para ele falar, mas o que mais me incomoda hoje nessa diretoria do Atlético é justamente a ausência de transparência. Porque se o negócio está ruim, chega para a gente e fala, ó, a situação está ruim mesmo, nós estamos pagando... É o que o Tita falou aqui agora. Ó, esse mês nós estamos pagando isso. Gente, eu não sou Atlético, eu faço isso com os meus clientes. Outro dia o cliente veio falar comigo, ó, velho, não, tá caro pra caramba. Eu mandei pra ele aqui, ó, mandei pra ele, eu tirei o print aqui. Olha o que eu tô pagando aqui, ó. Mandei pra ele, falou, não, velho, pois é.
Não é, você não tá me dando nem 7% desse valor aí. Você está entendendo por que eu preciso aumentar isso? Então, assim, a transparência, por mais que ela seja uma informação doída, que muitas vezes o torcedor não queira ouvir aquela informação, mas eu prefiro uma verdade que eu não queira ouvir do que uma mentira que não vai acontecer nunca, né? Então, é isso que a gente vem cobrando aqui, transparência. Eu acho que o Atlético começou a mudar isso, porque o Atlético agora já começa a falar num tom mais, nós vamos segurar um pouquinho aqui o time, vai ser 3 anos, papapá. A gente pode questionar muito disso, mas pelo menos começa a mostrar um pouco mais de transparência, muito longe ainda do ideal, porque o ideal para mim é o que o Patrick falou aqui agora, é chegar e mostrar. Nós pegamos o dia do shopping, nós estamos pagando cure isso, nós estamos pagando isso, nós estamos pagando aquilo, isso, pronto, aqui ó, morreu os 340 milhões. Porque não é 170 não, é 340, foi 170 para a Multiplan e 170 agora para o Grupo Pedra Negra. A gente precisa ter essa leitura, que é uma resposta que eu estou aguardando da diretoria do Atlético. Eles precisam explicar para o torcedor como é que vai ser feita essa gestão de retirada de dinheiro do Atlético. Só isso eu acho que é o mais importante hoje. Porque o torcedor que está imaginando... Viu? Oi? Eu cobrei isso lá ontem também. O que ele falou? Eu falei o seguinte, olha, para além, eu falei assim, com isso, até aqui eu falei antes da SAF, né? E teve uma coisa que ele falou comigo assim, mas você entende que se a gente colocar isso no papel, igual as coisas deram problema, e aí a gente teve que fazer de outra forma. Eu falei assim, sim, você coloca um planejamento no papel e depois você tem que botar de novo no papel explicando porque que aquele planejamento é errado. Isso tem nome. Igual a NMRV, a NMRV foi feito um planejamento inicial e foi mudando ao longo e foi explicado. Nós vamos botar aqui negócio da luz. Não tem problema nenhum, mas bota no papel explicando pro pessoal para onde é que o dinheiro tá indo. Bota no papel. E aí eu falei assim, pois é, sabe, o nome disso chama prestação de contas, né? Ele ficou olhando para mim assim, falei, esse nome disso é prestação de contas. Você tem um planejamento, o planejamento pode sair errado? Pode. Apesar que o planejamento da Atlético saiu errado de uma forma que eu não consigo entender. Porque quando você tem know-how em negócio, em construção, eu estou falando da MRV, você não tem noção de que aquilo ali podia ter chegado num... Cara, eles começaram falando que esse estádio ia custar 410 milhões. Assinaram a contraproposta de 335 milhões. Opa! 335 milhões de contraproposta, não, de contrapartida. Contrapartida. Esse terreno foi doado ou foi um livramento que a MRV arrumou para a vida deles? 335. Quem que assinou isso, bicho? Sabe? Isso é a maior contrapartida que teve até hoje com relação ao estádio de futebol. E parece que conseguiram tirar só 40 milhões até agora. Mas tudo bem. Aí eu vou trazer outra informação antes de te responder a sua pergunta, que foi o seguinte, aí nós falamos depois vamos falar da SAF, né, da plano de ação, que foi outra coisa que eu citei para ele. Que eu virei para ele e falei, conversando com eles, acabou que eu fui até mal educado, passei na frente dos outros, falei, mano, não vou deixar de falar com o que eu tenho que falar, não. Porque já estava ficando da parte dele embora e não chegava na minha vez. Que eu virei para ele e falei, uma coisa muito interessante, ele falou assim, o Atlético vai ter 200 milhões pro ano que vem, que aí já entra, já respondendo essa pergunta, tá, Juninho? 600 milhões, vai ser 24, 25, 26. E o time tem que performar. Me faltou na hora perguntar para ele assim, me explica melhor o que é performar. Porque, peraí, o Atlético vai ter 600 milhões, que não é uma parte para bater dívida, 30%, 40% com o banco, e a outra parte é para investir no clube, não sei o quê, e parece que eles vão entrar com 40 milhões por ano. Ok, 40 milhões é nada. O que é performar? O Atlético vai precisar ganhar prêmios, chegar até que faz... Performar títulos, né? Então olha que bacana. Nós temos uma diretoria que está contando com o ovo no cu da galinha. Gente, eu tenho empresa há 20 anos. Na verdade, há 25 anos. Você tem que contar com o mínimo, é com o básico. Se o que vier para cima é lucro. Não vai dar certo.
pela falta de transparência, e eu cobrei, eu falei, qual que é o plano de ação de vocês da SAF? Porque a gente precisa saber, vocês vão ter qual orçamento por ano? Porque dentro do orçamento do ano, vocês têm que explicar quanto que é a folha salarial do Atlético, toda, clube inteiro, para rodar o clube todo. E quanto que vocês têm para performar? Quem tem que performar é a diretoria. Quanto que vocês têm para performar com o dinheiro? Temos 200 milhões, temos 220 milhões de folha salarial do ano. De manutenção do clube no ano, o gasto geral do clube no ano. Vai, tá, e os 20 milhões vocês vão tirar de onde? Ah, o Atlético tem que performar. Aí o time não classifica para Libertadores, aí o time não ganha, não passa na Copa do Brasil, não passa em fase de Libertadores, não chega em segundo, terceiro lugar do brasileiro, Copa do Brasil, nada, e aí? Aí os 20 milhões vai virar dívida. Isso é absurdo. Quantos milhões que ele precisa de performance? Não, eu tô jogando um número. Eu tô jogando uma suposição. Ele não falou o valor, não. Mas a gente acha que eles têm a folha salarial, eu não sei. Mas eu peguei 600 milhões para 3 anos, então nós vamos ter 200 milhões por ano. Né? Uhum. 200 milhões por ano. Então, assim, cara, é uma loucura. Eu falei, qual que é o plano de ação para a base? Porque todo mundo fala que a Atlético tem base, gente, até tem base. Pode não ser melhor do mundo, mas tem jogador lá. Só que o cara tem que julgar. Problema nosso, né, Patrick? Em relação à base, você olha aí Flamengo, você olha Palmeiras, toda hora tem 1, 2, 3 meninos jogando. Toda hora porque tem. Eles botam pra jogar. Eles pegam esses moleques e botam pra jogar. Essa porcaria de Campeonato Mineiro, nós já temos 40, 50 troféus desse trem. Põe os meninos pra jogar o Campeonato Mineiro, né? Bota esses meninos pra jogar na fase mínima, manda esses caras descansar. O Hulk vai descansar. Pega 6 meses de férias, some daqui. Nós vamos pagar você pra você ficar lá na Groenlândia com sua mulher. Ah, por quê? Porque a base tem que jogar. Tô brincando, gente. Lógico que não é isso. Mas é mais ou menos isso. Descansa o Hulk. Ó, Hulk, peraí, calma. Daqui a pouco entra a fase de Libertadores, joga 2 jogos ali, vai ensinar os meninos. Ah, mas vai perder o Mineiro, que se dane o Mineiro. Sabe? Tô nem aí para Campeonato Mineiro, não. Eu quero ver subir jogador da base. Eu quero vender um Vitor Roque por 300 milhões. É isso aí. Sabe? Tô caçando Campeonato Mineiro, não. Tô cansado de Campeonato Mineiro. Até porque, Patrick, uma das rendas de time de futebol é venda de jogador. Ué. Saca? E na hora que você começa a ter um craque em campo, ele começa a vender camisa, porque os meninos ficam lá, ele bota um foninho, ele não sei o que lá, ele escuta, ele faz a dancinha no TikTok, é menino novo, bicho. Aí os moleques começam a ficar tudo, é galo. Você não vê o Hulk com os meninos ficam tudo doido. Sabe? Movimenta a marca do Atlético. Quem que o Atlético revelou, mano? Não tem um moleque novo. Aí você pega o Neymar até hoje. Os meninos é doido com o Neymar, por quê? Porque o Neymar é cheio das pernas. É o foninho ali do não sei o que lá. E faz aquela propaganda, e faz sinalzinho assim. E os meninos amam ele. Ô, Tita, queria agradecer a sua participação, velho. Bacana demais. O Tita é meu tio, pra quem não sabe, viu, gente? Membro aí da Resistência Alvinegra, que é uma torcida muito bacana, que o torcedor precisava conhecer, até porque ela tem moldes diferentes de outras torcidas organizadas. A gente critica muito aqui algumas torcidas, né? Até pelo aspecto violência e tudo mais. A Resistência Alvinegra é uma torcida que veio para quebrar esse paradigma de torcida violenta e é uma torcida que olha mais ao lado do torcedor, assim como eu e como você, que gosta de ir para assistir o galão, né, Titão? Ô, Juninho, obrigado. É isso mesmo, você não errou em nada, não. A gente não é a chamada torcida de pista, né? A gente não vai para o estádio para brigar, a gente vai para o estádio para fazer a festa, a gente vai para o estádio para fazer para chamar o torcedor, para dar oportunidade. A gente tem aquele projeto que eu te falei, que depois, se a gente puder falar aqui no canal também, mais para frente, do projeto Torcedor de Arquibancada, que a gente leva pessoas que não têm condição de ir para o Mineirão, que não teve condição, pessoas que não, que, por exemplo, nunca foram no Mineirão, vai ser a primeira vez, a gente dá o ingresso, leva pessoas junto com a gente, então tem essas coisas assim,
algumas coisas que a gente faz. E mais é que a gente estava lá ontem tentando defender o lado do torcedor, tentando defender o nosso patrimônio, que é o Clube Atlético Mineiro. Vou repetir, o maior clube do mundo, o maior patrimônio da América, é o time que com 50 anos de história devassada, com 50 anos de história roubada, foi o time que manteve sua torcida intacta e crescendo. É o maior patrimônio que existe hoje na face da Terra, se chama Clube Atlético Mineiro. Porque aí nossa história ela é única. O torcedor atleticano ele tem que bater no peito e ter orgulho da nossa história. Nossa história é única. Não tem nada parecido com a história do Atlético. E não tem nada melhor do que ser atleticano. Porque nós estamos do lado certo da balança. Entendeu? E é isso. Eu estava lá ontem com outras torcidas tentando defender o que vai sobrar disso aí.